Recentemente eu tenho visto alguns documentários da Netflix e tenho que falar pra vocês, tá bom demais. A receita que a Netflix vem usando pra criar esses documentários tá muito legal. Ela te conta um pouco da história pra no meio pro final te revelar o plot twist do que realmente aconteceu. E foi vendo alguns desses documentários que eu elenquei os 3 melhores e pensei em trazer aqui nesse vídeo para vocês, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou contar um pouco da história do documentário e depois eu vou revelar o que acontece no final, o plot twist, a grande revelação, porque eles têm sim. Sejam bem-vindos ao Vianaverso, eu sou o Matheus Viana e vamos começar com o primeiro, que se chama Colisão, Acidente ou Homicídio. Não, esse é o nome. A história dele é que 3 pessoas estavam no carro, uma menina, o seu namorado e o amigo deles na parte de trás. E eles bateram o carro de madrugada num muro e bateram o carro de uma forma tão rápida que 2 deles morreram, o namorado da menina e o cara que estava atrás. A menina sobreviveu. Porém, os pais dos 2 meninos acharam muito duvidoso que ela tenha sobrevivido e que ela tenha batido o carro. Então abriram uma investigação para saber, peraí, será que isso não foi tentativa de homicídio? Será que ela não fez propositalmente para que ela escapasse e que ela matasse os outros 2? Cara, esse documentário é excelente porque ele te faz duvidar diversas vezes se a menina estava certa, se ela estava errada, se ela tentou assassinar ou se ela não tentou. Por exemplo, não revelando muito aqui do final por enquanto, mas você tem vários vídeos de que tanto a menina quanto o namorado dela eram um bom casal, já moravam juntos há um tempo, eram muito parecidos, tinham estilos parecidos, sempre que eles saíam com os amigos eles estavam bem, todo mundo, os amigos diziam que eles eram um casal muito legal, eles postavam muito nas redes sociais que ambos estavam juntos, namoravam juntos, gostavam de viajar juntos, então eles transpareciam ser um bom casal. Porém, havia provas ainda cabíveis de que talvez a menina pudesse ter tentado cometer um assassinato ali, um homicídio do namorado dela e sem querer ter levado o amigo juntos. Agora, eu só vou revelar isso depois. Cabe a você, até o meio do documentário, ao final, decidir se a menina era inocente ou não. Bom, já vou deixar aqui o comentário porque agora vai ter o spoiler do final desse documentário, tá? Acontece que no carro desse garoto pelo qual a menina estava dirigindo existia sim uma caixa preta. Tá vendo? Não é só avião que tem caixa preta. Esse carro também tinha uma caixa preta. Na caixa preta do carro, não funciona como a de um avião. Ele registra o que o carro fez nos últimos momentos. E nos últimos momentos dele, o carro só acelerou. Em nenhum momento o carro freou, em nenhum momento o carro, de certa forma, perdeu velocidade. Dizendo que quem estava conduzindo só acelerou. O carro, para você ter noção, bateu a 150, 160 por hora num muro. A menina disse, contrapartida, que, num julgamento dela, que ela teria desmaiado. E aí, como ela desmaiou, ela ficou apertando no acelerador e o carro só foi para frente. Porém, tem um outro caso. Eles acham vídeos da aceleração do carro indo direto pro muro e ele meio que acelera por uma rua que era contínua, mas a rua tinha curvas. E a menina fez, que ela estava dirigindo, as curvas perfeitamente. Então, como que ela me faz as curvas perfeitamente e depois acelera com tudo para bater no muro? E ela fez as curvas em alta velocidade, ok? Se ela estava desmaiada, ela não teve como justificar isso, ela não conseguiu justificar isso, e sim, o júri condena ela pela morte do namorado, que aparentemente eles não estavam se dando muito bem, eles postavam nas redes sociais que estavam se dando bem, mas não estavam, e pela morte infeliz do amigo deles que estava ali propositalmente. Ela tentou matar o namorado e acabou matando o amigo também. E fora isso, tem uma outra prova contra ela, que é dias depois de ter matado o namorado e, nossa, ficado muito triste. Poucos dias depois, ela foi numa festa fantasia vestida de toda de caveira e tudo, tipo, dizendo que pra ela a morte do namorado e do amigo não teve tanto sentido assim. Ela foi presa, se não me engano, por 30 ou mais anos e ela tá tentando recorrer, só que só terá a defesa dela em 2037, daqui uns 9,
10 anos. Lembrando pra você que todos os documentários que eu vou comentar aqui estão na Netflix, beleza? Dá uma acessada lá, eles são muito bons. O segundo caso se chama Investigando Lucy Lettsby, e o que eu acho legal é que ele tem várias câmeras corporais de policiais, tá? Ele já começa nos 5 primeiros minutos com os policiais entrando na casa da Lucy, pegando ela, uma moradora lá da União Europeia, pegando ela e falando, ó, você está presa pelo assassinato de alguns ou vários bebês, tá? Acontece que a Lucy, ela era uma enfermeira no hospital específico lá, e no turno dela morreram diversos bebês, várias vezes. Aí o que aconteceu? O hospital tentou trocar ela de turno. Os bebês começaram a morrer no outro turno que ela estava. Então, acionaram uma investigação e toda a investigação foi atrás dela, tá? E aí no final a gente sabe se ela foi a culpada ou não, ou o que acontece com esse caso, se ela vai ser presa para sempre ou não. É um excelente documentário porque eu vou falar pra vocês, eu não estava esperando por esse final. Acontece que no final, bom, todas as provas levam a entender que sim, a Lucy é a culpada. Ela escreveu uma carta dizendo que ela era a culpada, que ela estava muito triste que as crianças morreram, enfim, e ela guardou vários desses prontuários das crianças na casa dela. Por que alguém faria isso, sabe? Remete como se fosse uma serial killer que está guardando os seus troféus. Pois bem, a Lucy recorre com uma defesa muito grande. Ela consegue pessoas, investigadores de vários países, e eles, acredite ou não, conseguem comprovar que a culpa da morte das crianças não foi da Lucy. Ela, infelizmente, teve o grande azar de estar presente em vários dos assassinatos dos bebês naquelas épocas. Eles provam que os bebês não foram assassinados pela Lucy. A investigação no início do documentário diz que os bebês tinham sido ingeridos com muito alimentos depois que nasceram, né? E tinha muito ar sendo ingerido, acho, se eu não me engano, no sangue dos bebês. E aí isso culpou a Lucy. Porém, esses investigadores da Lucy descobriram, e são investigadores profissionais, inclusive de fora do país, tá? E são vários. Eles descobriram que isso não era verdade, que não foi ingestão de vários alimentos, eles não conseguiam ver nas imagens dos fetos mortos, né, que tinha alimento dentro dos fetos. Eles não conseguiam dizer com 100% de precisão que havia oxigênio demais no sangue das crianças. Isso não foi comprovado, ou seja, a Lucy pode não ser culpada. No final do documentário, você fica com uma grande dúvida, foi ela ou não foi? Ainda assim ela foi julgada, ainda assim ela foi presa, mas ela ainda está tentando recorrer em defesa porque pode ser que ela não seja culpada. E aí você tem provas de que ela foi culpada e provas que ela não foi. Aí você me pergunta, pô, mas Matheus, ela escreveu uma carta dizendo que ela era culpada. Pois bem, o hospital mandou ela escrever essa carta. O hospital mandou ela escrever vários sentimentos que ela estava tendo ali. Aí ela escreveu, puxa, será que eu realmente matei essas crianças? Será que eu sou a culpada? E aí o hospital usou essa carta como desculpa para prender ela. Aliás, o hospital quem acionou para pegar a Lucy, o que você fica meio na dúvida. Bom, será que o hospital estava passando por perrengues e aí quis culpar ela? Outra coisa que foi contra ela é que ela estava na maior parte dos assassinatos dos bebês, né? Quando os bebês morreram, ela estava lá. Quando ela trocou de turno, ela também estava lá. Bom, acontece que descobriram que naquele hospital a Lucy era a top 1 enfermeira de bebês, ou seja, ela tinha que estar em todos os casos críticos de crianças. Então, parece que sim, faria sentido que ela estivesse nos maiores casos críticos das crianças. Isso não é algo que poderia julgar ela como errada, sabe? Então, mesmo que ela trocasse de turno, sim, ela seria convidada a ficar com os casos mais críticos de bebês. E óbvio que ela pegaria mais casos de bebês morrendo. Ainda assim, no final, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Ela é culpada ou ela não é? Antes de eu contar o último documentário, que pra mim é um dos melhores, eu vou te pedir encarecidamente pra curtir esse vídeo e já se inscrever no nosso canal, porque ajuda demais a gente, beleza? Também já comenta aqui o que você acha. Você tá curtindo os documentários da Netflix? Você já viu algum? Eu recomendo pra vocês esses 3, mas tem vários outros. Se quiserem, eu trago mais vídeos aqui pra vocês sobre eles, beleza? O terceiro documentário que eu quero trazer aqui pra vocês é Homicídio nos Estados Unidos, o caso de Gabi Petito.
tá? Lá fora ele é muito mais conhecido do que é aqui no Brasil, mas eu vou te pedir encarecidamente, vá de mente aberta para esse documentário, tá? Eu acho que ele tem 1 hora e meia, não fique sabendo muito sobre ele, tá? Se eu puder recomendar para você, eu sei que eu tô fazendo um vídeo sobre o documentário aqui, de certa forma um resumo, mas veja esse meu vídeo, não veja o spoiler, não pega nenhum spoiler, ele vai ver. Mas se ainda você quiser saber desse spoiler, eu vou colocar mais pro final desse vídeo aqui. Bom, o que é o caso? Gabi Petito era uma menina que queria aspirar a ser youtuber. Deveria ter ali pela casa dos seus 19, 20 anos, bem novinha, pequenininha, loira. E aí ela namorava, né? Tinha um namoradinho dela lá, não vou lembrar o nome dele. E os dois decidem fazer uma viagem de 4 meses por aí. Os dois eram maior de idade, os pais de ambos falaram, beleza, vocês são maior de idade, vai lá então. Ok. A menina, ela sempre costumava postar no seu Instagram o que ela estava fazendo. E ela criou um canal no YouTube e postou um vídeo desse início dessa viagem que ela estava fazendo com o namorado. Eles pegaram um carro, uma uma Fiorino, e foram fazer essa viagem pelos Estados Unidos. Beleza. 3 meses e meio, a menina começa a postar coisas estranhas no Instagram. Tipo, ela postou uma foto de uma abóbora e escreveu, daqui a pouco é Halloween. E ela não tinha costume de fazer isso. Ela postava sempre um texto muito grande e reflexivo. Ok. Aí os pais começaram a achar estranho. Pô, tô perdendo contato com a minha filha. Não tô tendo mais contato com ela. Não consigo ter contato com o namorado dela. O que tá acontecendo? Eles entram em contato com a família do namorado. A família do namorado também fala, cara, não sei. Não sabemos de nada, também não temos contato. Aí a família passa os 4 meses, vou acionar a polícia, porque minha filha literalmente sumiu com o namorado dela, sumiu também. Aciona a polícia investiga. Descobre-se, então, que o namorado dela estava na casa dos pais. Com o carro, com a Fiorino e sem a menina. E ele invoca lá a quinta emenda, que ele não quer falar de nada, não quer falar de ninguém, a culpa não é dele, brigaram e foi por isso. Ele não sabe mais da menina. Aí os pais ficam extremamente preocupados. Continuam a investigação para ver se acha a menina. Cadê essa menina? O namorado tá aqui, a menina não tá. Eles foram viajar, voltaram, o que aconteceu? Bom, é claro, o nome do documentário já diz tudo, a Netflix já tá dando spoiler no título do documentário. Mas enfim, acaba que um outro casal, nada a ver com esse daí, que também fazia viagens, acabou fazendo um vídeo onde eles passam por um lugar dos Estados Unidos e eles veem essa Fiorino nesse lugar. As pessoas descobriram isso no meio do vídeo dos caras, mandaram pra polícia, a polícia foi investigar aquela área ali. E, infelizmente, eles encontram o corpo da Gabi já em decomposição de muito tempo. Beleza, temos o corpo, temos o acusado, que seria o namorado dela, vamos lá pegar ele. E é aqui que rola o primeiro plot twist. Quando eles chegam na casa do cara, cadê o cara? Sumiu. A mãe e o pai do cara falaram, nossa, a gente não vê ele há uns 2, 3 dias, a gente ia acionar a polícia porque a gente não sabe onde é que ele tá. Pronto, começa uma investigação para achar esse bendito desse namorado e perguntar para ele o que aconteceu e investigar mais a situação. Ele matou? Ele não matou? O que aconteceu? Bom, é aí que a gente descobre, a investigação foi sendo feita por uns 37 dias, 37 dias, mais ou menos um mês ali, e acharam o cara no meio do mato, onde ele tirou a própria vida já tinha um tempo, então o corpo estava também em decomposição. O cara matou a Gabi, e ele até matou ela de um jeito meio triste, assim, ele sufocou ela, então as últimas coisas que a Gabi viu foi o namorado, que ela gostava bastante, sufocando ela, e depois foi pra casa dos pais. Os pais acobertaram tudo, e sinceramente não aconteceu, se não me engano, nada com os pais dele, e ele ficou tranquilo, foi lá pro meio do mato, ficou tranquilo entre aspas, né? Ficou naquele momento, poxa, vamos me procurar. Ele sabia que de uma hora ou outra iam achar ele, foi pro meio do mato e, né, com uma arma. Enfim, esse foi o documentário que daí descobre toda a história de Gabi Petito. O legal, entre aspas, o legal, né, desse documentário é que, de certa forma, no início do documentário, você tem vários vídeos mostrando a relação da Gabi com o namorado. Aparentava ser uma relação, de novo, boa, tranquila. Como o primeiro caso que eu falei aqui dos 2 jovens lá, que a menina bateu o carro com ele no muro, né? Só que no fundo, e você tem câmeras corporais de policiais comprovando isso, parece que era o contrário. O cara fazia a cabeça da menina pra dizer assim, cara, você me tortura, você é uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa perfeita e você estraga essa minha perfeição. E a menina acaba acreditando nisso. Ela é persuadida pelo cara e ela chora
pros policiais falando, não, ele é uma pessoa boa, eu que estrago ele, sabe? Então ele fazia essa relação meio tóxica com ela, o que é muito triste, porque a menina era uma pessoa muito boa, aparentava ser uma pessoa muito boa, e foi tirada a vida por conta desse maluco idiota que no fim acaba tirando a própria vida da maneira mais covarde possível. O vídeo da Gabi no YouTube, se eu não me engano, é um vídeo só, é um canal que tem 250 mil inscritos, tem um vídeo só da Gabi que foi postado 12 anos atrás, 7 anos atrás, eu não lembro, mas tem 12 milhões de visualizações. Todos os anos as pessoas vão lá e falam, olha, 2026, tô rezando por você, 2025, ainda tô aqui com você, Gabi, é muito triste a sua história, mas estou rezando por você. É muito bonito essa homenagem que eles fazem no YouTube, tá? Vale muito a pena ver esse documentário, mesmo que agora você saiba o final, é muito legal para você ver vários outros esquemas que a polícia teve que utilizar para encontrar a Gabi, para encontrar o cara e descobrir tudo isso que aconteceu. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. De novo, não sei se vocês estão acompanhando esses documentários na Netflix, eu tô gostando pra caramba, beleza? Então eu vou te pedir encarecidamente, se você puder, curte esse vídeo aqui, não se esquece de se inscrever no canal e comenta aqui pra mim. Tem algum outro documentário que você viu na Netflix ou em outras, digamos, outros streamers que você gostou? Deixa nos comentários aqui, beleza? Vejo todos no próximo vídeo, pessoal. Até!